possamos então serenar os nossos corações, agradecer a Deus, a nosso Mestre Jesus, a espiritualidade bendita que nos assiste, para que possamos mais uma vez, nesse dia, rever os ensinamentos de Jesus, lembrando que muitas vezes vamos falar sobre assuntos que nós precisamos aprender, assuntos que muitas vezes nós já ouvimos. Evangelho de Jesus, necessário para a nossa vida todos os dias, porque enquanto seres imperfeitos que ainda somos, temos dificuldade de reter aquilo que é bom para nós, aquilo que vai ajudar no nosso caminhar, na nossa evolução. Então, que Jesus nos abençoe, que os nossos benfeitores amigos estejam a nos orientar para que todos nós possamos aprender e seguir o caminho correto. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, como nós colocamos lá no nosso início, nós vamos falar a respeito de evolução. Esse tema nos foi sugerido pela espiritualidade maior e nós nos baseamos no livro O Consolador. Esse livro, O Consolador, ele tem uma história interessante, porque ela nos conta que estavam reunidos um grupo para estudo, né? Um grupo de estudo parecido com aqueles que temos nas nossas casas, onde as pessoas se reúnem para fazer o seu estudo sobre a doutrina dos espíritos. E essa reunião ela estava acontecendo lá em Pedro Leopoldo, num grupo chamado Luiz Gonzaga. E lá foi sugerido para que o guia espiritual sugeriu para que aquelas pessoas que ali estavam para buscar se fortalecer melhor na doutrina, ter melhores esclarecimentos, que eles procurassem fazer algumas questões, né? Fazer algumas questões e que essas questões fossem levadas para que Emmanuel pudesse responder. E aí, então foi consultado o Emmanuel, né, a respeito dessa sugestão, se ele poderia auxiliar naquele trabalho, naquela aquisição de conhecimento, de melhor entendimento sobre as questões já conhecidas pelo estudo do Livro dos Espíritos. No que o Emmanuel aceitou o convite, dizendo que ele sim aceitaria auxiliar com a sua experiência naquele propósito de estudo e de esclarecimento, conforme a experiência que ele havia adquirido ao longo das suas jornadas encarnatórias. E aí, nesse início de trabalho, logo já foi perguntado lá por todos aqueles que participavam e mais outros que também contribuíram com suas perguntas, já foi logo perguntado a ele qual seria mais importante cuidar. Por quê? Cuidar no sentido de a doutrina dos espíritos, ela se apoia na ciência, na religião e na filosofia. Então foi perguntado qual dos três seria mais importante.
ao que eu que a ciência e a filosofia, ela está mais ligada à Terra, né? As questões da Terra, as questões racionais, vamos dizer assim. E que a questão religiosa é a importante, por quê? Porque ela se liga mais com Deus, mas que tudo contribui para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E aí foram feitas várias questões, né, em cima a princípio dessa primeira questão. Então foram feitas várias questões, e aí Emmanuel, cauteloso que era, dividiu essas questões em grupos, né? Grupos. O grupo lá das questões que falava a respeito da ciência, o grupo das questões que falava das questões da filosofia e o grupo das questões que falava a respeito da religião. No caso desse item, desse capítulo sobre evolução, ele está lá inserido dentro da filosofia. Então, nós vamos encontrar algumas perguntas que foram feitas lá pelos nossos irmãos estudiosos, estudantes, como nós também procuramos ser, procuramos adquirir os nossos conhecimentos. E aí, nas questões de evolução, ele agrupou três itens, ou melhor, três questões dentro da evolução, de acordo com as perguntas. Então, houveram perguntas acerca da dor, né, do porquê das dores. Houveram perguntas acerca da provação, o porquê da provação. E houveram questões a respeito das virtudes. Então, nós vamos aqui ver algumas dessas questões e estudar, procurar entender, procurar compreender, para que a gente possa levar a nossa vida com mais entendimento, usando a nossa razão. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos é a doutrina da fé raciocinada. Então, nós vamos pensar e vamos caminhar e vamos agir. Então, dentro dessas questões todas, começando pela dor, tem lá uma pergunta que diz assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E aí Emmanuel nos responde que a dor física, ela leva ao despertamento da alma para os seus deveres esses grandiosos, ou seja, nós caminhamos muitas vezes tendo a ideia vaga de que temos algo a cumprir, mas muitas vezes nós esquecemos desse compromisso assumido. Daí vem a dor para nos lembrar do compromisso assumido, né? É exatamente assim como que avisos para a gente despertar para aquele compromisso que nós assumimos. E ele diz ainda que a dor física, ela tende a passar e a gente acaba esquecendo, seja a dor física porque nós estamos passando por uma expiação, ou seja, cometemos abusos, e aí nós vamos expiar esses abusos, ou seja, vamos ter que corrigir, né? Sentir os reflexos daquele nosso abuso. E aí ele diz assim, que a dor física, ela passa, mesmo que nós que tenha a falência de alguns órgãos, a dor física ela passa e é esquecida. Já com relação à dor moral, essa não, essa ela é mais profunda. E é justamente essa dor moral que vai fazer com que a gente desperte, com que a gente se preocupe mais em se colocar no caminho correto, se colocar naquele propósito que nós firmamos
antes de aqui nós chegarmos. Outra questão, assim, interessante, foi perguntado para ele, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Ou seja, como conseguimos atingir essa redenção, essa evolução através da dor. E aí ele nos diz que nós vamos conseguir essa nossa redenção, essa nossa melhoria através do trabalho, através de nós nos dedicarmos à tarefa principalmente de nos melhorarmos. Quando nós encarnamos, nós temos resgates a cumprir, resgates a fazer. E muitas vezes nós esquecemos e nos queixamos desses momentos de dores, nos queixamos, queremos que tudo passe, que tudo melhore, mas não nos atentamos aos porquês dessa dor. É como essa nossa situação atual. Nós nos sentimos doloridos pela situação, alguns por passarem por a experiência da doença e tudo mais, mas, na verdade, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser, e essa razão de ser é justamente para que nós nos melhoremos, para que nós busquemos ressarcir as nossas dívidas com o pretérito. E aí, seguindo, ele vai nos explicar ele vai nos falar, responder uma questão que é a seguinte, que muitas vezes nós fazemos essa questão, que é uma questão relacionada à prece, relacionada à oração. Então foi perguntado, é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinados? Devemos sempre cultivar a prece? A pergunta é, se nós estamos aqui para passar por dores, se nós estamos aqui para resgatar, o que adianta nós fazermos a prece? Às vezes nós perguntamos, já que eu tenho que passar por essas dores, de que me adianta fazer a prece? E aí ele nos esclarece que o cultivo da prece, ele vai nos ajudar a encontrar o caminho, vai nos ajudar a encontrar a iluminação, vai nos ajudar a ter ciência de que nós estamos aqui para reparar. Então, nós vamos procurar o caminho para que a gente consiga se fortalecer e consiga passar por aquela situação ou por essa situação com fé, com esperança, pedindo a Deus que nos dê coragem, nos dê o fortalecimento necessário para que a gente possa bem suportar estes momentos, estas dificuldades. A exemplo do que nós já aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde fala das bem-aventurados os aflitos, né? Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, entendendo que os aflitos que serão consolados serão aqueles que procurarem passar pela prova com resignação, com compreensão, sem maldizer a prova, sem manifestar inconformismo com a situação, achando que nós estamos caminhando sem orientação do plano maior. Nós precisamos então nos lembrar, porque muitas vezes nós já ouvimos que nada acontece por acaso, que tudo tem uma razão de ser. Então nós precisamos a toda hora ouvir
tais capítulos, rever tais capítulos, rever as lições do Cristo, para que a gente procure se fortalecer e não se desesperar. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, fala também a respeito do bem sofrer. Tem um trecho lá, uma orientação do nosso amigo espiritual que colaborou para que o Evangelho se fizesse, onde ele diz assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, que é o significado do bem-aventurados os aflitos. Então, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores deste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, nós precisamos ter esse entendimento dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para que a gente possa ter um aproveitamento dessa nossa encarnação. E daí o benefício da prece. A prece sempre nos auxiliando, porque quando nós silenciamos, quando nós nos tranquilizamos, nós conseguimos nos ligar com o nosso benfeitor amigo, com o nosso guardião, com aquele ente querido que torce por nós, e conseguimos alcançar a tranquilidade, a calma, a serenidade, e conseguimos recuperar aquele ensinamento que ficou escondido devido ao nosso desespero, devido à nossa aflição. E aí, seguindo as questões propostas a Emmanuel, aí tem um outro item que ele chamou de provação, questões relativas à provação. E aí foi perguntado, qual a diferença entre provação e expiação? E aí Emmanuel responde, a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então a gente vê como Emmanuel, ele fala bem duramente, não é? Porque nós não ficamos assim felizes de ouvir, né, essa colocação. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso, não é? Então veja só qual é nosso ponto, em que ponto nós estamos. E aí ele diz que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, quando nós estamos provando, estamos novamente, comparativamente com a escola que nós frequentamos, se nós somos alunos atentos, se nós somos alunos que procura fazer as tarefas de casa, que procura participar, que procura certamente nós vamos alcançar uma boa nota e com certeza nós vamos ser aprovados, ou seja, vamos sair de um ano para o outro. Se ao contrário, nós fomos aquele aluno que não aparece na aula às sextas-feiras, por exemplo, ou não aparecia antes da pandemia, não é? Se nós formos desse tipo, com certeza nós vamos ter um prejuízo, porque vamos ser reprovados por faltas e vamos ter que fazer todo o ano novamente. No ano seguinte, fazer o mesmo ano, estudar as mesmas lições. Então, assim acontece conosco enquanto espírito encarnado que estamos na Terra. Se nós procurarmos fazer a nossa lição, se nós procurarmos agir conforme nos comprometemos lá no nosso estudo no plano espiritual e a gente colocar aqui em prática, então vamos indo muito bem e vamos fazer essa aula, vamos fazer
passar por essa reencarnação com aproveitamento. E se nós estivermos entendendo se essa parte da questão das provas e da expiação, ela ficou bem marcada em nós quando nós lá estudamos, então quando nós aqui estivermos passando por algumas dificuldades, quando nós encontrarmos algumas pessoas que nós intitulamos de difícil, seja na nossa família consanguínea ou nas nossas famílias mais variadas que nós acabamos fazendo nos diversos grupos, nós vamos entender que nós estamos passando aquele momento, aquela dificuldade para um aprendizado e vamos assim serenar os nossos corações, recorrer ao aprendizado de sempre que nós ouvimos lá na nossa casa espírita, nos acalmar e aproveitar para tirar a lição desse momento. E aí, seguindo nas questões, tem uma questão onde ele pergunta assim, foi perguntado a ele, como se verifica a queda do espírito? Ou seja, o espírito se preparou para aqui estar e aí faliu. Como que acontece isso? E aí ele explica, repetindo, que lá no plano espiritual existe toda uma escola preparatória para a nossa nova encarnação, onde nós vamos preparar, onde nós vamos combinar com quem que nós vamos estar aqui, quais são as nossas atividades, então tudo isso é combinado. E vamos adquirir também, lá no plano espiritual, nós vamos adquirir a nossa consciência. A nossa consciência, ela se amplia, ela se abre, eu vou tomar pé do que realmente eu sou. E quando eu tomo pé do que realmente eu sou, e quando eu percebo onde foi que eu errei, então eu participo das combinações, dos encontros que eu vou ter com as pessoas com quem eu vou encontrar, para que a gente possa se ajustar, para que eu possa refazer aquela lição que eu não fiz muito bem, eu vou me preparar para que eu faça corretamente. E aí Emmanuel nos fala que nós nos preparamos, mas aí quando chega aqui, nós acabamos nos perdendo aonde? Naquelas situações, naquela postura que nós muito já falamos, ou seja, acabamos nos perdendo no orgulho ou na vaidade, na ambição ou no egoísmo. Ou seja, nós viemos para cá com a responsabilidade de nos melhorarmos e com condição para fazer isso, porque quando Jesus diz que o fardo não é maior do que a gente pode suportar, é nesse sentido. Então, tudo foi combinado, os encontros foram combinados, tudo de acordo com a nossa capacidade. Então, estudamos lá, aprendemos, conhecemos e vimos para cá, encontramos com as pessoas com as quais encontramos, tudo equilibrado, tudo colaborando para que a gente consiga sucesso nessa nova aula, nessa nova classe ou nessa nova oportunidade reencarnatória. Então tá tudo combinado para que a gente consiga, mas às vezes, a maioria das vezes, nós acabamos nos esquecendo, nós acabamos nos enveredando por aquela porta larga, né? Porque tem aquele capítulo que fala da porta estreita, que é a porta da salvação, e a porta larga, que é a porta da perdição. Então, muitas vezes, nós acabamos nos enveredando pela porta larga, porque a porta larga é mais fácil de passar, passa todo mundo, aí nós acabamos esquecendo do que nos comprometemos, vemos as dificuldades, olha como é difícil segurar o impulso
de empurrar na hora que eu vou entrar no metrô, por exemplo, né? Como é difícil segurar porque eu estou com pressa, enfim, coisas desse tipo, que parece que não é nada, mas só que se nós estamos nos educando, então nós precisamos perceber que a educação, ela deve acontecer em todo e qualquer momento, então nós não podemos ficar nos desculpando. E aí, seguindo as questões, ele também pergunta, foi-lhe perguntado também a respeito da prova coletiva. Como se processa a prova coletiva? Nós temos assim visto de uns tempos para cá muitas provas coletivas, muitos desencargos coletivos, muitas situações que acabam envolvendo muitas pessoas só um tempo, e isso nos traz assim muita comoção. E aí o Emmanuel explica, ele nos fala que essas provas coletivas também estão dentro do planejamento da justiça divina. E aí ele explica que verifica-se uma convocação dos espíritos encarnados participantes de um mesmo débito. E essa convocação, ela é feita pelos prepostos de Cristo. Então, nós vemos assim que, por mais duro que seja, por mais difícil, por mais triste que nós nos sentimos em relação a essas situações, a tantas situações que nós vimos acontecer e ainda vemos acontecer, ela tem uma razão de ser. Ela tem o intuito de corrigir, o intuito de fazer com que todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação, elas tenham então a sua oportunidade de corrigir, de resgatar débitos passados. Sabendo isso, nós precisamos então procurar nos atentar à nossa postura, ao nosso comportamento, buscando estar de acordo com as leis divinas, com as leis de justiça, amor e caridade que nós ouvimos em uma live anterior de outro colega nosso. Então nós precisamos nos adequar a essas leis. Partindo do momento que nós temos o conhecimento, maior é a nossa obrigação de procurar nos adequar dentro desse aprendizado, dentro dessa nossa busca pela evolução, porque nós vamos alcançar essa evolução, porque nós vamos alcançar essa melhora, mas vai depender de nós, depende de nós procurarmos seguir as orientações de Jesus. E nessa questão também ainda de nós nos perdermos, ele fala também que nós precisamos, desculpa gente, só um instante. Que nós precisamos nos manter firmes, porque na questão seguinte, onde fala das virtudes, nós vamos precisar manter muita firmeza nesse nosso propósito, porque de vencer os nossos impulsos, de procurar passar pelas nossas provas, de passar pelas nossas dores com entendimento, com resignação. Para quê? Porque enquanto nós estivermos passando por todos esses momentos e buscando nos manter firme, buscando seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos
assim alcançando mais virtudes, ou vamos nos tornando virtuosos. E o que são virtudes? Virtudes, na tradução do dicionário, disposição firme e constante para a prática do bem. É ter força moral. E aí, dentro dessas virtudes, dentro da questão das virtudes, a questão que foi trazida é sobre a paciência. O que é a paciência? E como adquirir essa paciência? Muitas vezes nós falamos assim, perdi a paciência, mas nós já ouvimos falar que a paciência é uma virtude e uma vez que conquistamos uma virtude, nós não perdemos a paciência, não é? Então, o que nós perdemos é uma outra coisa que não é a paciência. E aí, Emmanuel nos responde dizendo que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Então, nós temos muitas pessoas que se enquadram nesse exemplo de amor, como o próprio Chico, como a irmã Dulce, como Gandhi e tantos outros anônimos, às vezes bem próximos de nós, não é? Que já dão esse exemplo de amor. Então, ao contrário do que muito nós vemos, que às vezes nós ficamos assim, tristes, porque nós vemos tantas notícias assim tristes, tantos exemplos assim de falta de amor, e que isso fica tão marcado em nós que nós esquecemos dos outros exemplos que acontecem, que são os exemplos de solidariedade, exemplos de pessoas que se preocupam, exemplo de pessoas que se colocam no lugar do próximo, exemplo daqueles que procuram se atentar às necessidades mínimas do ser que está próximo. A exemplo de um pequeno vídeo que andou passando por aí, onde o Papa procurou arrumar um local onde as pessoas pudessem ir lá tomar banho, lavar suas roupas, enfim. Isso aconteceu lá com o Papa, mas aqui também já acontece alguma coisa assim, é que nós muitas vezes não temos notícia, então acho que foi ontem ou antes de ontem, aí eu vi lá uma reportagem mostrando um local onde as pessoas de rua, elas podem ir lá tomar seu banho, podem ir lá se lavar, mas que nessa reportagem estava mostrando que chegando lá um morador de rua, esse local estava fechado, e aí depois foram procurar averiguar o que aconteceu, mas enfim, o ponto é que existem sim pessoas que se preocupam em fazer o bem para o outro, que se solidarizam com os outros, em muitos lugares. Só que nós não temos essa notícia de forma tão alarmante. Por isso nós às vezes ficamos muito chateados, achamos que tem mais pessoas que não pensam no outro do que pessoas que pensam no outro, quando na realidade nós podemos ver que tem bastante gente. Existe muitas coisas a fazer? Sim. Existe muito trabalho? Sim. Existe a necessidade de nós despertarmos? Sim, existe sim, mas ela já acontece. E esse momento de agora está nos proporcionando isso a nível de planeta. Então, olha só como é importante, como esses acontecimentos que, embora sejam duros e difíceis, por outro lado, está fazendo com que a gente descubra o nosso potencial, descubra a nossa vontade de fazer o bem e de auxiliar. E concluindo aqui a respeito da paciência, porque o horário já está avançado, então ele diz assim,
que o amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas irmãs. Então, nós estamos caminhando para isso, para descobrir e enxergar no outro irmãos, irmãos de verdade. Irmãos, quando se fala irmãos de verdade, é se colocar no lugar do outro, é eu deixar de fazer um mal para o outro, seja o outro consanguíneo, seja o outro uma pessoa que eu muito estimo ou que eu pouco estimo. Então, à medida que eu vou desenvolvendo, à medida que eu vou retendo esse meu impulso de fazer qualquer coisa ruim contra o outro, eu vou avançando e crescendo na questão do amor. E é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Então, nós vamos entendendo por que eu preciso ter tolerância, por que eu preciso desenvolver essa paciência, para que eu possa desenvolver, me iluminar, para que nós possamos nos iluminar. Então, eu preciso entender por que eu tenho que ter essa atitude. Por quê? Porque eu quero ser bem tratado, eu quero ser bem respeitado, então eu devo fazer isso para o meu próximo. Eu fico feliz quando alguém se preocupa e me auxilia naquilo que eu estou necessitando, então eu vou procurar fazer também isso para o outro. E aí ele diz também que para que nós edifiquemos nessa claridade divina, é necessário educar a nossa vontade. Então, nós precisamos educar a nossa vontade, e ele coloca curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Então, nós temos coisas aqui dentro de nós, enfermidades psíquicas, como ele chama, para ser resolvida, para serem resolvidas dentro de nós. E quando ele fala em enfermidades seculares, ele fala em abandono do esforço próprio. Nós precisamos fazer a nossa parte. Temos uma enfermidade psíquica, vamos procurar aquele profissional que vai nos auxiliar para que eu consiga melhorar essa questão dentro de mim. Mas é necessário que eu confie no profissional, que eu siga as orientações do profissional e que também não deixe de fazer o meu esforço próprio para conseguir. E que outra enfermidade psíquica é quando nós adotamos a indiferença e nos queixamos das forças exteriores, ou seja, alguém é responsável por isso. Deus quis assim para comigo. Meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô não me ajudou. A minha irmã não colaborou. O meu colega de trabalho é que é o responsável. Quando, na verdade, toda essa questão que não está boa, que nós identificamos que não está boa, é de nossa própria responsabilidade. E aí chega um momento que nós precisamos resolver, como esse momento agora. Esse momento agora, ele nos propõe não só que nós estejamos distante do outro, mas que nos aproximemos de nós mesmos e daquele com quem estamos, porque nós precisamos resolver aquilo que está dentro de nós, porque se em determinado momento eu saía para fugir talvez do meu lar, fugir talvez do problema, agora é o momento de corrigir, porque se eu não corrigir agora, vai ficar para uma próxima encarnação. Uma próxima encarnação que nós muitas vezes já ouvimos falar e sabemos, não sabemos em que condição voltaremos. Se voltaremos nesse planeta já regenerado ou não. Então é importante que a gente procure aproveitar esse nosso momento. E para que nós possamos levar essa edificação adiante, com firmeza, diz Emmanuel, que nós precisamos começar pela disciplina de nós mesmos. Disciplina e que nós procuremos conter
esses nossos impulsos, que nós procuremos lembrar daquela lição que nós aprendemos antes de vir para cá e que está guardado dentro de nós. E que para que a gente consiga isso, nós vamos fazer aquele estudo proposto por Santo Agostinho, que todas as noites ele fazia uma reflexão e procurava verificar, pensar se ele tinha ofendido alguém, se ele tinha machucado, se ele deixou alguma tarefa sem fazer. Ah, mas eu não consigo fazer isso, dá trabalho, eu não consigo lembrar disso todas as noites quando eu vou dormir, tenho outras preocupações. Então, essa é a desculpa que eu estou dando, mas então eu quero melhorar. Eu quero aproveitar esse momento. Eu quero consertar o que não está bem dentro de mim. Então, eu vou me esforçar, eu vou me organizar para que eu procure fazer esse exercício, para que eu comece a fazer esse exercício, para que eu não mais fuja de mim mesmo, porque o nosso caminho é a evolução. Então, a nossa evolução, ela vai ser construída passando por todos esses momentos, passando pela dor, passando pela provação, chegando na virtude. É por isso que nós estamos aqui todos reunidos nesse planeta. Por quê? Porque a nossa condição espiritual, ela pede que nós nos corrijamos, ou seja, ela nos dá a oportunidade de nos corrigir. É misericórdia divina estarmos aqui, então que possamos aproveitar essa oportunidade. E assim, nós vamos terminando, agradecendo a Deus, buscando elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos assistiu, fazendo com que nós possamos firmar o nosso pensamento, o nosso entendimento e nos determinar a nos melhorar e nos determinar a passar por todos esses momentos, tirando o aprendizado que precisamos, que possamos, pouco a pouco, ir conquistando essa paciência. Que pouco a pouco procuremos tolerar os momentos, as dores, a provação, entendendo a necessidade, entendendo o porquê aqui estamos, o porquê necessitamos passar por esses momentos. Que Jesus possa abençoar a todos nós, abençoar a todos os lares, fortalecer a todos aqueles nossos irmãos que estão frente a frente no combate com o coronavírus. Que eles todos possam sentir-se fortalecidos para prosseguir a missão a qual abraçaram. E que nós possamos nos conscientizar, fazendo a nossa parte, colaborando para que a situação vá minimizando pouco a pouco, que nós procuremos também nos fortalecer na oração, compreendendo a necessidade de tudo que está ocorrendo na nossa atualidade, em busca de nós alcançarmos essa evolução moral e espiritual. Que Jesus fique conosco e que possamos nos encontrar num próximo momento. Muito grata a todos por nos ouvir. Fiquemos todos em paz.